Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entrevista. Apesar de lidar com números, a economia não é uma ciência exata. Lida com o ser humano, suas interações, modos de produção e distribuição, que não são nada estáveis. Para falar sobre esses aspectos dinâmicos, variáveis da economia, recebo um dos mais brilhantes economistas da nova safra. Leonardo Lima está aqui nos estúdios do Futura. Leonardo, obrigado pela sua presença. Primeiro, o que faz um economista? Vamos supor que a gente estivesse aqui numa mesa de bar e daí alguém fala assim, olha, eu acho que quando as pessoas bebem, elas ficam mais agressivas. Então, países que as pessoas bebem muito, as pessoas pode ter uma taxa de homicídio maior. Exatamente. Faz sentido a ideia. Faz sentido a ideia. Aí o economista, que é chato, né? Ele fala assim, não, vamos testar isso daí, vamos olhar os dados. E daí, se você procurar os dados, taxa de violência e consumo de vinho, por exemplo, nos países, você vai ver que a relação é inversa. Você vai ver que nos países em que tem maior consumo de vinho, tem a menor taxa de homicídio. Aí a pessoa se pergunta, pô, então, se a gente quiser reduzir a violência, vamos induzir ao consumo de vinho, né? Vamos subsidiar isso daí. Vamos dar vinho para as pessoas. Exatamente. Mas daí o economista, que é geralmente um cara chato, né? Que fica pensando, ele fala assim, não... vamos pensar, será que é o consumo de vinho que reduz a violência? Ou será o contrário? Será que é a violência que reduz o consumo de vinho? Ou não? Tem uma terceira hipótese que pode ter uma variável que a gente não sabe que está influenciando as duas coisas. E se a gente olha, a gente vai ver que é isso. Ou seja, é uma terceira variável. Em países mais ricos, mais civilizados, as pessoas consomem mais de tudo, inclusive vinho. E nesses países, a taxa de homicídio é menor. Então, esse é um exemplo do que um economista faz. Você deu um exemplo bonito, falou de dados, de método, eu fiquei todo feliz, porque eu sou economista também, mas o fato é que os economistas erram e muito. Tem até metodologista que está errando menos do que economista. Hoje, com os métodos, eles melhoraram muito, os economistas nem sempre. Eu lembro da época que eu era estudante, tinha uma revista que falava assim, os economistas previram 9 das 2 crises que aconteceram. Por que se erra tanto em economia? Exatamente. Bom, primeiro que o economista tenta, com os dados que ele tem, projetar coisas sobre o futuro. Pode ser macroeconomia, que é o que a gente é conhecido mais por fazer, pode ser finanças, mas pode ser em políticas públicas também. Então sim, a gente erra, como você falou, e erra muito. Um exemplo é um caso muito interessante que aconteceu em Israel. Tinha um gestor lá de uma creche e estava vendo muito atraso na creche. Então o economista, que é um cara, fala assim, eu sei que as pessoas reagem a incentivos. Se eu quero promover um comportamento, eu dou um incentivo positivo. Se eu quero coibir um comportamento, eu dou um incentivo negativo. Daí o economista teve a brilhante ideia de falou, então, eu quero reduzir os atrasos nessa creche, porque os pais estão chegando muito tarde, eu vou cobrar uma multa. Eu vou cobrar uma multa, ele não vai querer pagar essa multa. E o que vai acontecer? Vai reduzir esses atrasos na creche, né? Não foi bem isso que aconteceu. Ele introduziu a multa e depois ele comparou a quantidade de atrasos antes e depois, ele verificou que o atraso era muito maior. Ou seja, por que isso aconteceu? Porque antes as pessoas tinham um sentimento de culpa e essa parte psicológica tem valor. E depois ela sentia que não, tudo bem, eu pago a multa, então eu não preciso ter culpa. Ficou barato chegar atrasado. Então, os economistas erram, não só nas projeções, como você falou, mas às vezes em políticas públicas, porque lida com o ser humano e é um fator psicológico que é difícil mensurar e prever. Léo, você fala então, o economista às vezes com boa intenção tem uma consequência inesperada. Então a gente deve abandonar a economia? Qual que é a solução para isso? Não, a gente não deve abandonar a economia. A gente tem que ter a humildade de saber que como a economia lida com a parte social, às vezes os resultados saem diferentes do esperado. Então a gente não pode ter ideologia, apego a uma hipótese, a gente tem que testar uma hipótese e olhar, ver se os dados correspondem àquilo que a gente está pensando ou não, como no caso dos vinhos, por exemplo. Falam que o inferno está cheio de boas intenções. Exatamente. E os economistas, geralmente, são os que fazem essas políticas. A gente pode falar que tem muito economista no inferno? Tem muito economista no inferno.
E tem algum outro caso, assim, mais histórico, mais antigo, que fala dessas boas intenções e também ia pedir um mais recente? Esse exemplo que eu dei chama-se efeito cobra. O que é o efeito cobra? É quando a tentativa de solucionar um problema não só não resolve, como aumenta o problema. E esse caso surgiu na Índia, porque os ingleses, quando colonizavam, na época que a Índia era colônia britânica, né? Eles estavam lá, o inglês tomando seu chá e tinha muito cobra na Índia. E não gostava, né? E não gostava, claro, ninguém gosta, pô. E cobra venenosa. Exatamente, ainda mais, né? Não é aquela cobrinha de aquário, não. Não, muita cobra. Daí, pô, o governo falou, eu entendo de incentivos, né? Sempre. Então, pô, eu vou premiar alguém para trazer as cobras mortas. Já tinha economista naquela época. Já tinha economista que achava que era fácil. Resolver, falou, vamos resolver. Vou mandar a pessoa matar a cobra, matou a cobra, ganha uma graninha. Isso, ganhava uma grana lá, rúpias, né? Rúpias. E daí eles fizeram essa política. E acontece que a pessoa chegava com a cobra, ganhava um dinheiro. Chegava com a cobra, ganhava um dinheiro. A pessoa mais esperta, né, com a mente empreendedora, falou, opa, tem uma oportunidade aí. Pô, se eu dou a cobra e ele me dá o dinheiro, eu vou começar a criar cobra, né? E aí começaram a criar rico. Cobra. Exato. E já vi gente que ficou rico criando cobra. Aí o governo, pelo menos, teve humildade. Falou, erramos nessa política pública. E acabou. Só que quando acabaram, tinha muito mais cobra do que no início. Soltaram as cobras. E aí soltaram as cobras. E aí é por isso ficou o termo efeito cobra. Ou seja, quando uma política pública não só não resolve, como aumenta o problema. Né? Tem o caso também da lei seca, né, nos Estados Unidos. Exatamente. A lei seca nos Estados Unidos é um ótimo exemplo disso. É uma política que muitas vezes não resolve, como aumenta o problema. Então, se você, em 1920, mais ou menos, nos Estados Unidos, tinha o álcool, que estava na visão de pessoas religiosas e alguns grupos da sociedade, era o mal dos problemas. Então, tinha violência por causa do álcool, as pessoas abandonavam seus lares por causa do álcool, enfim. E aí falaram assim, então, vamos acabar com o álcool, né? Acabando o álcool, não tem mais violência, não tem mais problema. E acabaram com o álcool. E acabaram com o álcool. E até aí o raciocínio fazia super sentido, contando para qualquer pessoa ainda, super faz sentido. E aí acabaram com o álcool. A grande questão é que antes a pessoa tomava álcool, pagava imposto, tomava num bar, era feito com qualidade, por empresas. Quando você acabou com o álcool, as pessoas começaram a consumir o álcool clandestinamente. Como o álcool não podia ser produzido mais de uma maneira com controle de qualidade, as pessoas começaram a ter infecção por causa de álcool. E os gastos do governo com saúde aumentaram. Esse foi o primeiro efeito. O segundo efeito é que o governo precisava fiscalizar que ninguém estava produzindo, ninguém estava comercializando álcool. E daí começou a corrupção, porque muitas pessoas que fiscalizavam, policiais, etc., acabam sendo corrompidos para a pessoa deixar consumir o álcool. E o que aconteceu? E no final você teve mais infecções, gastos com saúde, mais corrupção, você teve surgimento de gangues. Al Capone surgiu naquela época. Ou seja, o álcool, a proibição do álcool não só não resolveu, como aumentou e criou diversos outros problemas. Não à toa que foi revogada, e a única lei revogada aí na Constituição americana. Na emenda, né? Na emenda, exatamente. E aí, mas a pergunta que me veio, talvez a você de casa também, hoje o álcool daquela época talvez seja equivalente às drogas hoje. Porque narcotráfico tem crime, clandestinidade, tem mortes envolvidas. Você acha que legalizar as drogas seria uma via para melhorar os problemas de violência no país? Olha, essa é uma pergunta muito polêmica, né? Você tem grupos dizendo que não deveria. A gente gosta de polêmica, a gente gosta de polêmica aqui. Exatamente, né? É interessante falar coisas que o pessoal fica dividido. E muita gente diz que não deveria legalizar as drogas. Eu, na minha visão como economista, acredito que sim. Acontece justamente o que acontecia na minha visão com o álcool. Então, na minha visão como economista, eu acredito que isso... E é isso que o mundo tem caminhado ao longo do tempo. O Uruguai tem uma política de legalização da maconha. Nos Estados Unidos já tem alguns estados, já tem dados sobre isso, para medir se de fato melhorou essas questões, a violência, a gangues. Isso é interessante, porque como a gente falou, como economista não adianta só ter paixão pelas hipóteses e não testar nos dados. Às vezes a ideia é muito interessante, mas não se verificou na prática. O caso do Uruguai é um pouco recente, nos Estados Unidos tem sido recente também. Mas Portugal, na Europa, já tem a política um pouquinho mais antiga. E lá eles têm tido sucesso, relativo sucesso na diminuição da violência, menos pessoas
transmitindo doenças por causa disso. O emprego afeta também as pessoas. Qual que é a profissão? Eu sou produtor de maconha, se é legalizado, afeta também, gera emprego, Sim, gera impostos. Você tem todo o mercado. É só a gente pensar, por exemplo, hoje como é o mercado de cervejas. Se tivesse a lei seca, ele não existiria. Hoje você tem várias empresas aí, grandes pagadores de impostos, grandes geradores de emprego, que inclusive o valor que elas pagam de impostos serve para políticas públicas que o governo vai realizar. Então é só você pensar hoje como está o mercado de bebidas, que se tivesse a lei seca ele não existiria. Eu acho que é isso que aconteceria também com esse mercado aí que estão tentando legalizar. Uma outra questão polêmica é sobre aborto. Fala assim, olha, vamos legalizar o aborto ou não. Os economistas chegaram a estudar isso? Olha, também, outra pergunta polêmica, né? Exatamente. Mas se a gente for mais ou menos nessa linha, claro, eu vou tirar aqui questões religiosas e eu vou colocar só aqui questões econômicas, né? Os abortos, todo mundo sabe, hoje são realizados. Só que eles não podem ser realizados de maneira ideal. Então eles acabam sendo realizados em clínicas clandestinas, por profissionais que muitas vezes não são bons e às vezes muitas vezes a mãe morre durante esse processo. Muitas vezes ele é muito mais doloroso e prejudicial do que se ele fosse legalizado, né? Então, economicamente, talvez liberar faria sentido, você melhoraria as condições. Obrigado, Léo. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço a você pela companhia e lembro que todos os episódios do programa Entrevista estão disponíveis no Futura Play. Até a próxima e tchau, tchau.